Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais esse nosso encontro. Que o Senhor, na sua graça e bondade, esteja ministrando na sua vida. E o nosso convite para você, que você nos ajude compartilhando esse momento, ou dando o seu like, sinalizando aí as plataformas sociais, o quanto isso é relevante para todos nós, em nome de Jesus. Todos os dias muito barulho, já temos tentado mudar esta realidade aqui, trocando de lugar, mas infelizmente não temos um estúdio, não temos um local próprio, então vamos levando assim como nos é possível fazer. Eu peço antes de tudo perdão aí pela situação, acontece que não temos lugar próprio para gravarmos nas nossas lives, então ficamos aqui em meio a todo esse barulho da pista aqui onde estamos. Então não se preocupe com isso, por favor, esteja conosco dia a dia, porque esse é o nosso momento. Que Deus, na sua bondade, possa tapar os nossos ouvidos a outros sons e fiquemos apenas naquilo que de fato interessa a nós, que é o momento, que é a palavra de Deus para os nossos corações. Queridos, em 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo vai tratar de coisas extremamente relevantes para aqueles dias, que certamente o é para todos os tempos, e hoje de forma muito especial, porque é dura a nossa realidade de ver como as pessoas ontem estavam professando a Jesus como Senhor, estavam firmes, gente da mídia, das redes sociais, gente da televisão, que ontem professava ter tido uma experiência com Deus e hoje está fazendo barbaridades, às vezes piores do que antes. Mas o apóstolo Pedro aborda esse tema na sua segunda carta, a partir do capítulo 2. Ele começa falando dos falsos mestres, falsos profetas, que são apenas lobos devoradores que tentam destruir, na verdade, o rebanho, minando-o por dentro, ou seja, ávidos por dinheiro e por coisas dessa natureza, em busca de interesse pessoal e às vezes até de poder, correm atrás de coisas vãs e levam muitos a se escandalizar. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz, lá no capítulo 1 ainda, ele diz que muitas vezes o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios, entre os povos, por causa de determinados supostos crentes que infelizmente escandalizam o Evangelho com a palavra distorcida, torcendo a palavra, fazem com que pessoas se escandalizem com o Evangelho. Mas aqui no último verso desse capítulo 2 de 2 Pedro, ele cita dois adágios populares que são ditados da época, que certamente se aplica a qualquer época. Ele disse: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Queridos, há muito disso nos dias de hoje. Muitas pessoas que se dizem cristãs, que um dia tiveram uma experiência especial com Deus, talvez não aquela experiência efetiva do coração, às vezes por um momento emocional, por um momento especial, porque esteve no lugar especial, como aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul era maligno e tinha um coração completamente distorcido, mas chegou um momento que ele vai na casa de profetas e profetizou. Ele profetizou junto com os profetas. Isso mudou em alguma coisa na vida dele? Nada, absolutamente. Ele simplesmente teve um momento de experiência com Deus, mas o seu coração, que não era voltado para Deus, acabou levando a praticar coisas que Deus rejeitou completamente. E a rebeldia do seu coração é comparado à feitiçaria. Olha como o homem pode sair de um ambiente tão extraordinário
de uma experiência tão extraordinária com Deus para uma outra tão contrária à vontade de Deus. É isso que a gente tem visto com muita frequência nas redes sociais. E aqui o apóstolo Pedro está abordando exatamente isso, dizendo: pois melhor lhes fora jamais terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, com esses acontece esse adágio popular, segundo o apóstolo Pedro aqui, que de repente a pessoa que, como cão, que envolve o seu próprio vômito, ou seja, nunca foi ovelha, foi um cão. E outro que a porca lavada voltou ao seu lamaçal, a mesma coisa, era apenas um porco que tomou banho, passou perfuminho, mas continuou sendo porco por dentro. O seu ímpeto é para o lamaçal, não é ovelha, não entra, não são conhecidos do Senhor. Capítulo 7 de Mateus, nós temos Jesus falando algo muito sério. Ele diz que naquele grande dia, no dia do Senhor, muitos chegaram a ele dizendo: Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? Entretanto, ele há de dizer a essas pessoas: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, isso não qualifica a pessoa. O que qualifica a pessoa é realmente ser ovelha. Ovelha significa ser manso, ser fiel, ser dependente, andar com Deus. Então esse adágio popular está muito em voga nos dias atuais, porque o que você mais vê é pessoas que ontem estavam firmes com Deus e hoje estão andando nos seus próprios caminhos, voltam às mesmas coisas e às vezes fazendo coisas piores. Queridos, escandalizando o Evangelho e aí mensurando o Evangelho por baixo, quando o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê, para a transformação de vidas. E você precisa se entregar a esta provisão de Deus, ter a sua vida transformada. Sim, o Senhor quer transformar e transformará quantos efetivamente se volte para Ele, quantos efetivamente entregam os seus caminhos nas mãos de Deus. E é isso que convidamos a ser todos os dias, porque não há outro caminho, não há escapatória. Todos a uma haveremos de passar pela experiência da morte, mas só teremos vida além da morte se estivermos em Cristo Jesus. A esse Deus guarda. Salmo 49 diz que a estes vencem a morte, porque Deus os tomará para si. Deus acolherá, o livrará do poder da morte, pois Ele os tomará para si. Sim, querido, se quer ser acolhido por Deus, quer entrar no reino de Deus, quer ter a vida eterna, quer a sua salvação, só um caminho, verdade e vida: Cristo Jesus. Então confesse como seu Senhor e Salvador, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu quero orar com você. Deus bendito, celebramos a tua bondade, Pai, em nos revelar o teu amor. Ó Deus, e como ovelhas, ó Pai, do teu rebanho, do teu pastoreio, queremos ser por ti guiados todos os dias. Ó Deus, temos visto, Pai, muitos se desviarem do caminho da verdade, ó Deus, procurando outros caminhos, como se houvesse outro caminho, outro escape. Não há, Senhor, nós sabemos, pois só o Senhor é a verdade e vida para as nossas vidas. Por isso, aplica os nossos corações a mantermos-nos firmes, fiéis. Guarda-nos, ó Pai amado, sob teus cuidados. Cuida, Senhor, de cada um dos teus pequeninos que conosco assiste nesse momento. Que a graça e a bondade do Senhor os tome, ó Pai amado, retirando-os, ó Pai, da situação de perigo para uma nova vida. Deus, contempla, Senhor amado, os necessitados que gritam pelo teu socorro. Ao enfermo, Pai amado, em nome de Jesus, visita-o no seu leito de dor e se propício a quantos em ti esperam, pois somente em ti esperamos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém.
Amados, Deus abençoe você, tenha um excelente dia e fique na paz, em nome de Jesus. Conte sempre conosco, estamos sempre aqui ao seu dispor, para a glória de Deus.